Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai entrar na aula 6 do curso de Estatística Aplicada. Tema da aula de hoje, Fundamentos de Probabilidade. Então tá aí mais um assunto importante em relação à estatística aplicada, que é a probabilidade, tá? Vamos primeiro entender alguns conceitos básicos para aí sim a gente conseguir definir o que é probabilidade. Então, antes de definirmos probabilidade, é preciso conhecer dois conceitos básicos de probabilidade. O que a gente chama de espaço amostral e também o que a gente chama de evento, tá? O que é um espaço amostral? O espaço amostral, ele é o conjunto contendo todos os resultados possíveis de um experimento. Então, se por exemplo o nosso experimento for lançar a moeda, o espaço amostral são todos os resultados, que seriam cara ou coroa. Se o nosso experimento for jogar um dado, o espaço amostral contém todos os resultados. Se o dado for de 6 faces, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o nosso experimento, por exemplo, envolver analisar se determinada equipe venceu um jogo, uma partida de futebol, por exemplo, todos os resultados possíveis desse experimento seria ou venceu, ou perdeu, ou empatou. Então, esse daí seria o nosso espaço amostral. Venceu, perdeu e empatou, né? Seriam aí os elementos desse espaço amostral, tá? Então, só para chamar atenção para isso que a gente falou, imagine que o nosso experimento é lançar um dado de 6 faces. Então, nesse caso, o espaço amostral seria, ali, ó, é um conjunto contendo todos os resultados. O resultado poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Se agora o nosso experimento for o lançamento de uma moeda, o espaço amostral vai ter todos os resultados. Nesse caso, só tem ou cara ou coroa. Então, o espaço amostral vai estar lá, cara ou coroa, né? Então, são os possíveis resultados. Se de repente o nosso experimento for lançar duas moedas, quais são os resultados possíveis? Ou seja, qual seria o nosso espaço amostral nesse caso? Seria a gente ter cara na primeira moeda e cara na segunda moeda, ou então cara e coroa, né? Cara na primeira, coroa na segunda, ou então coroa cara, coroa na primeira e cara na segunda, ou coroa nas duas moedas, coroa coroa. Ou seja, nesse caso agora o nosso espaço amostral tem 4 elementos, né? Porque a gente precisaria considerar os resultados que sejam a combinação do valor, né, que saiu em cada uma das moedas nesses dois lançamentos, tá? E um evento, então o espaço amostral é o conjunto com todos os resultados possíveis do experimento. Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Então ele é um conjunto dentro do espaço amostral. Ele vai ter então, né, um conjunto que contém alguns, ou todos, ou nenhum elemento do nosso espaço amostral. Por exemplo, imagina que a gente quer lá lançar o nosso dado de 6 faces. Já sabemos que nesse caso o espaço amostral é todos os resultados. Pode sair 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então esse daí é o nosso espaço amostral para o lançamento do dado de 6 faces. Vamos supor que a gente queira o evento ocorrer um número par. Então, no que a gente lançou esse dado, eu quero saber qual é o evento ocorrer um número par. Ou seja, ser um número par. Quais são os elementos desse evento? Vamos chamar ele de evento A. A é igual... Ora, quais são os números pares desse espaço amostral? É o 2, o 4 e o 6, né? Então, esse evento, ser um número par, vai ter os números 2, 4 ou 6. Se o evento fosse ocorrer um número ímpar, aí os elementos seriam 1, 3 e 5. Se o espaço amostral fosse ocorrer um número menor ou igual a 6, se fosse um número menor ou igual a 6, então o evento vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, nesse caso, o evento teria todos os resultados desse espaço amostral. Ou então, se eu quiser um evento, eu quero que seja um número maior do que 7. Bem, não tem como ser um número maior do que 7. Então, nesse caso, o evento seria um conjunto vazio, né? Então, repara que a gente pode ter alguns elementos, pode ter todos os elementos, e às vezes nenhum elemento, dependendo de qual é o evento que a gente queira analisar. Mas, de certa forma, ele vai ter
no mínimo, alguns elementos, né? Se for ter elementos, vai ter os elementos que pertencem ao espaço amostral. Não tem como ser um elemento diferente do espaço amostral, porque o espaço amostral contém todos os resultados, todos os elementos que fazem parte desse experimento. Outro exemplo, no lançamento de 2 moedas, o nosso evento é ocorrer cara em pelo menos um dos 2 lançamentos. Aí repara que o nosso espaço amostral era cara, coroa, cara, coroa. Ocorrer cara em pelo menos um deles vai ter o resultado cara. Aqui aconteceu nos 2, né? Pelo menos um. Nos 2 também é pelo menos um, né? Cara, coroa, que seria acontecer cara somente no primeiro lançamento. Coroa, que é ocorrer cara somente no segundo lançamento. Repara que o coroa não está nesse evento, porque a gente quer o evento ocorrer cara em pelo menos um dos 2 lançamentos. O coroa não tem nenhum cara, né? Nenhum resultado foi cara. Então a gente entendeu que espaço amostral é o conjunto de todos os resultados e o evento é o conjunto que contém ali alguns desses resultados do espaço amostral, tá? Vamos agora definir o que é probabilidade. Então a probabilidade, ela é uma medida numérica, né, um valor que expressa a chance de um determinado evento acontecer. Ali, ó, de um evento acontecer. A gente pode, por exemplo, calcular qual é a probabilidade do número do dado ser um número par. A gente consegue calcular essa probabilidade. É a probabilidade de um evento ser um número par. Qual é a probabilidade de, no lançamento de 2 moedas, a gente ter pelo menos uma cara? Ali é um evento, ter pelo menos uma cara. A gente quer calcular a probabilidade desse evento acontecer, que é a chance desse evento acontecer. Imagina que a gente tenha lá uma partida de futebol, que eu citei lá no primeiro slide. Qual é a probabilidade do time vencer, ou do time empatar, ou do time ganhar? Também é um cálculo de probabilidade. É lógico que esse já é muito mais complexo de se calcular, porque tem muitos fatores envolvidos aí para chegar nesse resultado. Mas, entendendo o conceito, a gente entende que é a probabilidade, a chance daquele determinado evento acontecer, tá? E aí isso vale para qualquer que seja a área. A gente vai ver aqui uma série de exemplos de cálculo de probabilidade, tá? A probabilidade fornece uma maneira quantitativa de avaliar uma incerteza associada aos diferentes resultados de um experimento, ou então de um processo, ou de um sistema, ou de um fenômeno aleatório qualquer, tá? Então, desde que a gente conheça quais são os elementos desse espaço amostral e a chance desses elementos acontecerem, a gente consegue calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer evento desse experimento, processo, fenômeno aleatório que a gente está analisando, tá? Observe que a probabilidade é sempre um número entre 0 e 1. Então, se de repente vocês estão resolvendo um problema lá de probabilidade, achou um valor negativo, ou então achou um valor maior do que 1, com certeza errou em alguma conta, tá? Porque o resultado da probabilidade é sempre um número entre 0 e 1, tá? Então 0,1, 0,2, 0,45, mas tem que ser um número entre 0 e 1. Sendo que o 0, se a probabilidade for 0, indica que é impossível que aquele evento aconteça. Então, por exemplo, a probabilidade do número, lancei lá o dado, qual é a probabilidade desse número ser maior do que 7? A probabilidade é 0, porque esse evento não tem como ele acontecer, tá? E uma probabilidade 1 indica a certeza absoluta do evento acontecer. Então imagina que o meu evento seja o número do dado ser um número menor ou igual a 6. Bem, esse evento tem todos os números possíveis, todos os resultados possíveis. Portanto, a chance de ocorrência desse evento é de 1, ou 100%, né? Mas essa probabilidade é igual a 1 porque o evento contém todos os elementos do espaço amostral. Ou seja, o 0 significa que é impossível daquele evento acontecer e o 1 significa que é certeza que aquele evento vai acontecer, tá? Valores entre 0 e 1 indicam esses graus intermediários de probabilidade que podem estar mais próximo do 0, que seria mais incerto, mais difícil de acontecer, ou mais próximos do 1, indicaria que é mais provável ou
a chance de acontecer é muito grande, tá? Note também que a probabilidade, né, em alguns casos, a gente escreve ela na forma decimal. É muito comum a gente usar a forma decimal, mas por ser um número entre 0 e 1, é possível também que a gente, multiplicando por 100, passe ele para a forma percentual. Então, probabilidade, tanto na forma decimal quanto na forma percentual, a gente pode expressar, né, esse resultado da probabilidade. Mas todas as duas são muito comuns de serem usadas, tá? E aí vamos então apresentar a fórmula para calcular uma probabilidade. Considere então que a gente tem um espaço amostral que é finito, ou seja, ele tem um número finito de elementos. No caso lá do lançamento do dado, ele tem 6 elementos, né? E ele é equiprovável. Equiprovável significa que a chance de cada elemento ser escolhido é a mesma, tá? Então, cada elemento do espaço amostral tem a mesma probabilidade de acontecer. Então, nesse caso, a probabilidade pode ser calculada a partir dessa fórmula. A probabilidade de um evento A acontecer, ela é igual a o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Que seria, né, escrito em outras palavras, seria o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então essa fórmula é uma fórmula clássica que permite que a gente calcule a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Para isso, basta a gente ver quantos elementos tem nesse evento e dividir pelo número total de elementos, que são aqueles que estão no espaço amostral, tá? E aí, para ilustrar, vamos pegar de novo o experimento do lançamento do dado. Então, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade do resultado ser um número par? Então, lembrando, qual é o espaço amostral nesse caso? Então, primeiro a gente tem que identificar o espaço amostral. São os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses daqui são todos os resultados possíveis que a gente pode obter no lançamento desse dado de 6 faces, né? Ele quer saber a probabilidade do número ser par. Então, vamos identificar qual é esse evento ocorrer um número par. Ora, os números pares do espaço amostral são 2, 4 e 6. Então, quantos elementos tem no espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos tem no evento A, que é o evento ser um número par? 1, 2, 3. Como é que eu calculo a probabilidade? Probabilidade é o número de elementos do evento, no caso é 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 6. 3 dividido por 6 vai dar 0,5 na forma decimal, né? Ou então, se quiser passar para a forma percentual, multiplica por 100, vai dar 50%. Ora, como metade dos valores são pares, então a chance de sair um número par vai ser 50%. Repara que essa é uma maneira, então, da gente calcular a probabilidade. Todos os números têm a mesma chance de acontecer, então se eu pegar o número de elementos do evento A e dividir pelo número total, eu consigo calcular a probabilidade daquele número acontecer. Se eu perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade desse número, imagina que eu tenho outro evento, agora eu quero saber qual é a probabilidade do número ser menor ou igual a 2. Pode ser uma outra pergunta. Menor ou igual a 2, quais são os elementos que são menores ou iguais a 2? É o 1 e o 2, né? Nesse caso, nós temos então 2 elementos. Como é que eu calcularia a probabilidade para esse caso? A probabilidade do número, nesse lançamento do dado, ser menor ou igual a 2. São 2 elementos, o total são 6, 2 dividido por 6 vai ser igual a 0,3333, que é igual, se for passar para porcentagem, 33,33333%. Tá? Então, com isso, a gente consegue, a partir dessa fórmula, calcular a probabilidade para qualquer que seja aí o evento, certo? Vamos então seguir para um outro exemplo. Imagina agora que a gente tem um posto de saúde de uma cidadezinha do interior, em que 15.800 crianças foram atendidas no último ano. Então, esse daqui é o total de crianças no ano anterior que foram atendidas nesse posto de saúde.
Foram 15.800 crianças. A tabela abaixo relaciona a idade das crianças atendidas. Então, analisando essa tabela, a gente tem que, dessas 15.800, 2.800 tem menos de 1 ano, 7.000 tem entre 1 e 4 anos, e 6.000 tem mais do que 4 anos. E aí, naturalmente, somando, a gente tem lá o total, que é 15.800 crianças, tá? E aí, uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte, ó. Imagina que a gente escolheu aleatoriamente uma dessas crianças atendidas nesse posto de saúde. Determine a probabilidade dessa criança escolhida ter menos de 1 ano. Qual é a probabilidade de eu escolher uma criança que tem menos de 1 ano? Desse total de crianças que a gente tem nesse experimento. Para isso, qual é a fórmula da probabilidade? É o número de elementos que fazem parte desse evento dividido pelo número total de elementos. Ou então, em outras palavras, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. É a mesma coisa, só que dita em outras palavras. Como que eu calculo a probabilidade da gente selecionar uma criança com menos de 1 ano? Então a gente precisa olhar quantas crianças têm menos de 1 ano. Olhando aqui na tabela, menos de 1 ano são 2.800 crianças. Então o número de crianças, que é o número de casos favoráveis ou o número de elementos desse evento, são 2.800. E qual é o número total de elementos? É o total, é o 15.800. Então, para calcular essa probabilidade, bastou a gente fazer o 2.800 dividido por 15.800, que é igual a... Então, 2.800 dividido por 15.800 é igual a 0,177. Eu vou arredondar até a terceira casa depois da vírgula, tá? Então isso aqui vai dar 0,177. O número depois do 7 é um 2, então a gente mantém o 7. 0,177. 0,177. A resposta na forma decimal é essa, né? Se a gente quiser passar para a forma percentual, é só multiplicar por 100, que vai dar 17,7%. Então essa é a probabilidade de uma criança com menos de 1 ano ser selecionada, tá? Como são 2.800 desse total de 15.800. Agora vamos considerar o mesmo exemplo, é o mesmo exemplo do slide anterior, só que dessa vez eu quero saber a probabilidade dessa criança ter entre 1 e 4 anos. Então dessa vez eu vou ver quantas crianças tem entre 1 e 4 anos. Olhando aqui para a tabela, são 7.000. E aí a probabilidade, então, de eu selecionar uma criança com idade entre 1 e 4 anos vai ser 7.000, número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos totais, que é o 15.800. Então a conta que a gente vai fazer vai ser 7.000 dividido por 15.800. 7.000 dividido por 15.800... Isso vai dar 0,443. Número depois do 3 é o 0, então mantém o 3. 0,443. Na forma decimal, essa é a probabilidade. Se for passar para a forma percentual, 44,3%. Então, todas as duas estão corretas, né? São só duas formas diferentes de apresentar o mesmo número. Essa, então, é a probabilidade da gente selecionar uma criança entre 1 e 4 anos. E aí, para finalizar, vamos calcular agora a probabilidade dessa criança ter mais de 4 anos. Mais de 4 anos, dessa vez, nós temos aqui na tabela 6.000 crianças. Então, a probabilidade vai ser 6.000 dividido pelo total, que é 15.800. Isso é igual a... Então, 6.000 dividido por 15.800, isso é igual a 0,379. Note que o número depois do 9 é um 7, então eu vou ter que arredondar para cima. Aí aqui vai ficar, como 9 já é o último número, eu teria que arredondar para 10, né? Mas aí como é que ficaria? Ficaria 0, e aqui ao invés de ser 7 vai passar a ser 8, né? Que é como se eu estivesse arredondando 79 para cima, virou 80. Então vai ficar 0,38.
vou botar assim, ó, 380. Que é igual, se for passar para porcentagem, multiplicando por 100, vai dar 38%. Então, de um jeito ou de outro, está correto. Essa, então, é a probabilidade de a gente selecionar uma criança que tenha mais de 4 anos. Naturalmente, se a gente somar o 0,38 com 0,443 com 0,177, esse resultado tem que dar 1, né? Que é o 100%, uma vez que a gente tem todas as possibilidades. Essas 3 que a gente calculou são todas as 3 possibilidades. Então, somando as probabilidades das 3, esse resultado tem que dar 1, né? Tem que dar 100%. Certo? Então, com isso, a gente conseguiu calcular cada um deles. E para isso, bastou a gente pegar o número de elementos daquele evento, né? Dividido pelo número total de elementos, tá? Existem ainda operações entre eventos. Então, assim como foi feito em conjuntos numéricos, a gente pode também utilizar, por exemplo, união ou então interseção entre eventos, uma vez que os eventos nada mais são do que conjuntos numéricos. Então, as operações que a gente utiliza em conjuntos numéricos, a gente pode utilizar aqui também, tá? Quais são as duas principais operações envolvendo esses eventos? São as operações de união e de interseção. A união, que muitas vezes a gente pode usar aquele símbolo do U, né? Ou pode usar também a palavra ou. A união, ela contém todos os elementos desses dois subconjuntos, ou seja, todos os elementos desses dois eventos, que a gente está fazendo a união, né? Se fizer a união de dois eventos, ela vai conter todos os elementos dos dois eventos. Já a interseção, que a gente usa o símbolo do U invertido, né? Ou então a palavra e significa interseção, né? Aqui o ou é, por exemplo, A ou B. A ou B é a união dos conjuntos dos eventos A e B, né? E a e B é a interseção dos eventos A e B. A interseção, ela vai conter os elementos que são comuns a esses dois eventos, tá? Então, na união são todos os elementos dos dois eventos e na interseção são aqueles que são comuns a esses dois eventos, tá? E aí vamos então para um exemplo em que a gente vai ter que calcular algumas probabilidades, sendo que algumas delas vai envolver a gente usar a união e também a interseção, tá? Então vamos lá, vamos para esse exemplo. Uma companhia de seguros analisou a frequência com que 3.000 segurados, sendo 1.500 homens e 1.500 mulheres, usaram o hospital no último ano. Os resultados são apresentados na tabela. Então aqui a gente tem uma tabela. Se a gente for observar, ó, 250 mais 1.250, temos os 1.500 homens. 320 mais 1.180, temos as 1.500 mulheres. Se eu quiser saber quantas pessoas usaram o hospital, 250 mais 350. Ó, a gente teria esse total, que dá 570. E se a gente quiser saber o total de pessoas desses segurados que não usaram o hospital, aí teria que fazer o 1.250 mais 1.180, que é igual. Então, 1.250 mais 1.180, que é igual a 2.430 pessoas. Então, ó, quantas pessoas são homens? 1.500. Quantas são mulheres? 1.500. Quantas usaram o hospital? 570. Quantas não usaram o hospital? 2.430. Então, eu estou fazendo essas contas só para a gente, né, começar a observar algumas informações. Eu vou até colocar o 1.500 aqui e o 1.500 aqui também. Só coloquei agora, né, mais para a gente ter uma noção em relação a esses valores. Mas depois, se a gente precisar calcular, a gente calcula de novo. Então, vamos lá. Nesse caso, determine. Então, imagina que a gente selecione aleatoriamente uma pessoa, uma dessas 3.000 pessoas. Qual é a probabilidade dessa pessoa que foi escolhida ser um homem? Ser homem. Ora, como é que eu calculo essa probabilidade? Eu tenho que saber quantas pessoas são homens, né? Fazem parte desse conjunto ser homem e divide pelo número total de pessoas. Quantas pessoas são homem? São 1.500, né? Tem aqui no enunciado e a gente também somou aqui na tabela. 1.500. Quantas pessoas tem no total?
São 3.000 no total, né? Se a gente fosse olhar aqui para a tabela, bastaria a gente somar todos os elementos. 250 mais 320, mais 1.250, mais 1.180. Essa soma vai dar 3.000. Ou então fazendo 1.500 mais 1.500, também dá 3.000. Ou então fazendo 570 mais 2.430, também vai dar aí um total de 3.000, tá? Mas aqui o enunciado já forneceu para a gente, então a gente pode colocar diretamente. São, então, 1.500 homens, de um total de 3.000 pessoas. Então, isso vai dar 1.500 dividido por 3.000 é igual a 0,5, ou então 50%. Então, a probabilidade do segurado escolhido ser um homem é de 50%. Isso porque, né, metade dos segurados são homens, tá? Então, a probabilidade é 50%. Outra pergunta. Qual é a probabilidade da pessoa segurada usar o hospital? Então, agora a gente quer saber qual é a probabilidade dessa pessoa usar o hospital. Para calcular essa probabilidade, a gente tem que saber qual é o número de pessoas que usaram o hospital e dividir pelo número total de pessoas. Quantas que usaram o hospital? São o quê? Os 250 homens mais as 320 mulheres. 250 mais 320, vou até colocar aqui, ó. 250 mais 320 dividido por 3.000, que é o total. Então, isso daqui vai ser igual a 570, que é o número de pessoas que usaram o hospital, né? 250 mais 320, 570. Dividido pelo total, que é 3.000, e aí fazendo essa conta, 570 dividido por 3.000, essa probabilidade é igual a 0,19. Ou, né, passando para a porcentagem, 19%. Então a gente tem, nesse caso, a probabilidade dessa pessoa selecionada ter usado o hospital. Para isso, número de pessoas que usaram o hospital dividido pelo número total de pessoas, tá? Mais uma pergunta, ó. A probabilidade de uma mulher não usar o hospital. Repara, isso daqui é o mesmo que esse evento ser o quê? Qual o evento que eu quero? É o evento mulher e não usar o hospital. Não usar o hospital. Então, eu quero uma mulher que não usou o hospital, então eu quero que seja mulher e não usar o hospital. Tem que ser interseção. E aí eu pergunto, quantas mulheres não usaram o hospital? Olhando para a tabela, onde que está essa interseção entre mulheres e não usar o hospital? Está aqui, ó. São os 1.180. Então, esses 1.180 representam o número de mulheres que não usaram o hospital. Ou seja, é a interseção entre o evento mulheres e o evento não usar o hospital. É a mesma coisa que ser mulher e não usar o hospital. Então, nesse caso, são 1.180 pessoas. Para calcular a probabilidade, eu vou pegar esse número de casos favoráveis, né? 1.180, dividido pelo número de casos possíveis, que é o total, 3.000. E aí isso vai ser igual a 1.180 dividido por 3.000. Isso vai dar 0,393. Depois do 3 tem outro 3, então vai se manter o 3 mesmo. 0,393. Ou então, na forma percentual, 39,3%. Então, essa é a probabilidade dessa pessoa escolhida ser uma mulher e não usar o hospital, tá? Que é o mesmo, né, que simplesmente falar ser uma mulher segurada que não usa o hospital. Então, essa probabilidade deu 0,393 ou então 39,3%. Aqui agora, ó, qual é a probabilidade da pessoa segurada ser homem ou união, ou usar o hospital? Então a gente tem que ter cuidado sempre com essas palavras. E, interseção. Ou é união. Nesse caso, o que a gente vai ter que ver? Todas as pessoas que são homens e também todas as pessoas que usaram o hospital. Então, ser homem, se eu dissesse assim, ser homem e usar o hospital,
Aí a gente pegaria só os homens que usaram o hospital, que seria o 250, né? Mas eu falei ser homem ou usar o hospital. Então eu quero tanto as pessoas que são homens, quanto as pessoas que usaram o hospital. E aí nesse caso, vamos ver, aonde que estão os homens? Os homens nós temos o 250 e o 1250, né? E aonde estão as pessoas que usaram o hospital? O 250, que a gente já marcou, e tem também esses 320, que não são homens, mas usaram o hospital, né? São as mulheres que usaram o hospital. Como a gente quer a união dos dois, então a gente tem que pegar todos esses elementos. Então, como que a gente calcula a probabilidade? A gente vai pegar essa união de homens com usaram o hospital, né? Que vai ter no total quantos elementos? 250 mais 1250 mais 320. E isso a gente vai dividir pelo total, que é 3.000. Nesse caso, então, fazendo 250 mais 1250 vai dar 1.500, mais 320, 1.820. Dividido por 3.000. E aí, fazendo a conta, 1.820 dividido por 3.000, isso é igual a 0,606. O número depois do 6 é outro 6, então tem que arredondar para 7. 0,607. Que é a mesma coisa que 60,7%. Então, com isso, a gente calculou a probabilidade dessa pessoa escolhida ser homem ou usar o hospital, tá? Então, seguindo aí nosso estudo de probabilidade, vamos agora analisar os chamados eventos dependentes. Então, existem eventos que são dependentes e existem eventos que são independentes. Eventos dependentes, a ocorrência de um evento depende da ocorrência de outro. Então, a ocorrência de um evento afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Quando os eventos são independentes, a ocorrência de um não afeta a ocorrência do outro. Ou seja, a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Vamos falar primeiro, então, dos eventos dependentes. Então, nesse caso, a ocorrência de um evento afeta a probabilidade de ocorrência do outro evento. Um exemplo clássico, né, tradicional, de eventos dependentes é aquele experimento de pegar bolas dentro de uma urna ou dentro de uma caixa, tá? Então, imagina que a gente tem uma caixa com um total de 14 bolas. Dessas 14 bolas, 6 são azuis e 8 são vermelhas. Vamos retirar sucessivamente e sem reposição 2 bolas dessa caixa. Então a gente tira a primeira bola, olha qual que ela é, né, a cor dela, coloca fora da caixa. Depois tira uma segunda bola, vê qual é a cor dela, coloca fora da caixa. E aí eu quero saber, primeiro, qual é a probabilidade de que essas 2 bolas sejam da cor azul. Como é que eu calculo a probabilidade da primeira bola ser azul e da segunda bola ser azul? Dado que a primeira foi azul. Que essa que é a conta que a gente está fazendo. Se eu quero saber a probabilidade das duas serem azuis, eu quero saber qual é a probabilidade da primeira ser azul e também da segunda ser azul, sabendo que a primeira foi azul. Vamos lá então fazer essa conta. Qual é a probabilidade da primeira bola ser azul? Para calcular isso, a gente precisa saber quantas bolas azuis que tem. Ora, são 6 bolas, né? Dividido pelo total de bolas, são 14, né? Então a probabilidade da primeira bola ser azul, se a pergunta fosse simplesmente, qual é a probabilidade da primeira bola ser azul? Ora, são 6 bolas azuis, de um total de 14 bolas, 6 dividido por 14. Então essa é a conta para a probabilidade da primeira ser azul. Só que a gente também quer que a segunda seja, né? As duas sejam azuis. Então, e a segunda ser azul. E, na probabilidade, vira um sinal de vezes. Então, vezes... E agora, qual é a probabilidade da segunda ser azul, dado que a primeira foi azul? Como é que a gente calcula essa probabilidade? Da seguinte maneira. Bem, tiramos a primeira bola. Essa primeira bola é azul. Tiramos ela da caixa. Agora, vamos tirar uma nova bola. Quantas bolas azuis nós temos? Nós tínhamos 6, né? Só que a primeira não foi azul? Então, agora a gente só tem 5 bolas azuis.
Então, vou colocar aqui, ó, quantas bolas azuis nós temos. Nessa segunda bola, 5. Dividido pelo total de bolas. Lembrando que a gente já tirou uma bola, né? Se a gente tirou uma bola, a gente não tem mais 14 bolas. Agora nós temos 13 bolas no total. Então essa que é a conta que a gente faz. A primeira bola ser azul, 6 dividido por 14. A segunda bola ser azul, agora só temos 5 bolas azuis de um total de 13 bolas. 5 dividido por 13, tá? E aí fazendo essa conta, 6 vezes... Aí faz o numerador vezes o numerador. 6 vezes 5 é 30. Dividido por denominador vezes denominador. 14 vezes 13, que é... 14 vezes 13 é igual a 182. E aí fazendo 30 dividido por 182. 30 dividido por 182. Isso vai dar... Vamos arredondar para 3 casas? 0,164. O número depois do 4 é um 8, então tem que arredondar para cima. 0,165. 0,165, que é igual a 16,5%. Então a gente acabou de calcular a probabilidade das duas bolas serem azuis. Então bastou a gente ver quantas bolas azuis e totais tinham na primeira bola tirada, né? E quantas azuis e totais tinham na segunda bola que a gente tirou e multiplicou depois uma pela outra, fez as contas, chegamos no 0,165. E aí, só para treinar mais um pouco, vamos agora calcular a probabilidade das duas serem vermelhas. E aí a lógica é a mesma. Quantas bolas vermelhas tem? São 8. O total de bolas são 14. 8 dividido por 14. Essa é a primeira bola. A gente quer duas, né? Agora, a segunda bola. Qual é a probabilidade da segunda bola ser vermelha? Como a primeira foi vermelha, 7, ficaram 7 vermelhas. Dividido pelo total agora, como a gente tirou uma bola, total passou a ser 13, né? Então essa que é a conta que a gente vai fazer. 8 dividido por 14, vezes 7 dividido por 13. Por que 7 e 13? Porque como a gente tirou uma vermelha, eram 8, ficaram 7. Como a gente tirou uma bola, eram 14, ficaram 13. Então a segunda bola vai ser 7 dividido por 13. E aí, fazendo essa conta, 8 vezes 7 é 56. 14 vezes 13, a gente fez essa conta no slide anterior, né? 182. E aí, fazendo 56 dividido por 182, isso é igual a 56 dividido por 182. Isso é igual a 0,368. O número depois do 8 é um 4, então vai se manter o 8. 0,368. Que é a mesma coisa que 36,8%. Então 0,368, 36,8% são a mesma coisa. Essa é a probabilidade das duas bolas serem vermelhas. É lógico que a gente poderia também perguntar, por exemplo, ó, qual é a probabilidade da primeira bola ser azul e a segunda bola ser vermelha? Aí, nesse caso, como é que ficaria? Bem, a probabilidade da primeira ser azul é 6 sobre 14. Vezes a probabilidade da segunda ser vermelha. Quantas bolas vermelhas ainda tem dentro da caixa? Ainda tem as 8, né? Que a primeira bola foi azul. Dividido por 13. Por quê? Porque eu tirei uma bola. Agora ficaram 13 bolas. E aí, fazendo essa conta, a gente calcularia a probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser vermelha, nessas duas bolas que eu tirei, tá? Então, isso aí é só para ilustrar que a gente poderia fazer também um exemplo de diferentes bolas. Bastaria a gente seguir essa mesma ideia que a gente seguiu para esses exercícios que a gente fez. Observa quantas bolas tem ainda daquela cor e divide pelo total de bolas que ainda tem na caixa, tá? E, para finalizar, nós temos também os chamados eventos independentes. Os eventos são independentes quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Então, eles são independentes. A probabilidade de um não depende da probabilidade do outro, tá? Considere, então, que a gente tem dois eventos, A e B, que são independentes. Nesse caso, a probabilidade de acontecerem os dois eventos, ou seja, A e B, que é a interseção, né?
Qual é a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B? Para isso, basta a gente fazer a probabilidade de A vezes a probabilidade B. Então, imagina que a gente tenha, sei lá, dois equipamentos, equipamento A e equipamento B. Esses equipamentos eles têm uma probabilidade de dar defeito. Então, o PA é a probabilidade do equipamento A apresentar defeito. PB é a probabilidade do equipamento B apresentar defeito. Se eles forem independentes, se a probabilidade de defeito, né, se o evento defeito for independente, então, para eu calcular a probabilidade dos dois equipamentos darem defeitos ao mesmo tempo, como que a gente faria isso? PA vezes PB. É a probabilidade do primeiro dar defeito vezes a probabilidade do segundo equipamento dar defeito. E como que eu faço para calcular a probabilidade da união? Como que eu faria? A probabilidade de acontecer pelo menos um dos dois eventos, ou seja, ocorrer A ou B, lembrando, a interseção A e B, união A ou B. Qual é a probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B? Ou seja, a probabilidade de acontecer pelo menos um dos dois. O A, o B ou os dois, né? É dada por, então essa daqui é a fórmula. É o PA mais PB menos a probabilidade da interseção. Sendo que a probabilidade da interseção, a gente acabou de ver a fórmula aqui, ó. É o PA vezes o PB. Se a gente fosse colocar isso aqui tudo numa mesma fórmula, seria assim, ó. PA mais PB, aí substituindo, né? Menos PA vezes PB. Então, tendo as probabilidades, a gente consegue calcular a probabilidade de acontecer ao menos um dos eventos. Então, supondo de novo o exemplo das máquinas. Aqui agora a gente calcularia a probabilidade de pelo menos uma delas dar defeito. E aí, para isso, seria a probabilidade da primeira dar defeito, mais a probabilidade da segunda dar defeito, menos a probabilidade das duas darem defeitos, que é o PA vezes PB, tá? E aí, para exercitar esse conceito, vamos considerar esse exemplo, ó. A chance do time A vencer, né, ganhar uma partida de futebol, é de 0,6. Então, vou pegar aqui e já vou chamar isso de PA. PA é igual a 0,6. A chance do time B ganhar uma partida de futebol é 0,2. Então, imagina que a gente tem aí duas equipes, né? Cada uma delas está jogando uma partida diferente, tá? E a gente tem a probabilidade do time A vencer a partida dele, que é 0,6, e temos a probabilidade do time B vencer a partida dele, que é 0,2, tá? Considere que a chance de cada um ganhar é independente. Então, o fato do A ganhar não afeta a probabilidade do B ganhar e vice-versa. São eventos independentes. Nesse caso, qual é a probabilidade do time A e o time B ganharem? Ou seja, e interseção. Eu quero saber qual é a probabilidade dos dois ganharem. Como os eventos são independentes, então essa probabilidade ela vai ser igual a o P de A vezes o P de B. Foi a fórmula que a gente viu no slide anterior. A probabilidade dos dois ganharem é o primeiro ganhar e o outro ganhar, né? Um ganhar e o outro ganhar. Então é só multiplicar as duas probabilidades. Isso então seria igual a 0,6 vezes 0,2, que é igual a 0,12. Ou então, né, 12%. Então aqui nós temos a probabilidade dos dois times vencerem. Vai ser igual a 0,12 ou 12%, tá? E para isso bastou a gente multiplicar uma probabilidade pela outra. E aí, né, é a mesma questão, o mesmo enunciado, só que dessa vez eu quero saber a probabilidade do time A ou o time B ganharem. Ou seja, pelo menos um dos dois times ganharem. Nesse caso é a união. A fórmula da união, vou colocar aqui de novo só os valores. PA é 0,6, PB é 0,2, tá? A fórmula da união é PA mais PB menos o PA interseção B. O PA é 0,6 mais PB é 0,2. Menos a interseção a gente calculou agora no slide anterior, que é o 0,6 vezes 0,2, que dá 0,12.
Isso aqui então vai ser igual, fazendo as contas. Então 0,6 mais 0,2 menos 0,12, isso vai dar 0,68, ou ainda, né, 68%. Então, com isso, a gente calculou a probabilidade do time A ou o time B ganharem. Ou seja, a probabilidade de ao menos um dos dois vencerem a partida deles, tá? Então, com isso, finalizamos essa aula. Nos vemos no próximo vídeo. E bons estudos!